Vamos lá, estamos aqui no nosso 29º, né, encontro do livro do Capital, livro 1. Então, a gente parou aqui no meio do capítulo, eu falo capítulo 11, né? Então, a gente está falando sobre a cooperação. Acho que vale retomar esse parágrafo que está destacado aqui. A gente discutiu ele no final, mas eu acho que ele é um bom resumo do resto do capítulo. Tamanho da letra. Só um segundo aqui. Deixa eu... Melhorou, Fernando? Sim, sim. Beleza. Então vamos lá, vamos retomar esse último parágrafo, a gente continua a leitura. Comparada com uma quantidade igual de jornadas de trabalho isoladas e individuais, a jornada de trabalho combinada produz uma massa maior de valor de uso, reduzindo assim o tempo de trabalho necessário para a produção de determinado efeito útil. Se a jornada de trabalho combinada obtém essa força produtiva mais elevada por meio da intensificação da potência mecânica do trabalho, ou pela expansão de sua escala espacial de atuação, ou pelo estreitamento da área de produção em relação à escala da produção, ou porque, no momento crítico, ela mobiliza muito trabalho em pouco tempo, ou desperta a concorrência entre os indivíduos e excita seus espíritos vitais, ou imprime às operações semelhantes de muitos indivíduos a marca da continuidade da multiplicidade, ou executa diversas operações simultaneamente, ou economiza os meios de produção por meio de seu uso coletivo, ou confere ao trabalho individual o caráter de trabalho social médio. De qualquer forma, a força produtiva específica da jornada de trabalho combinada é força produtiva social do trabalho ou força produtiva do trabalho social. Ela deriva da própria cooperação. Ao cooperar com outros de modo planejado, o trabalhador supera suas limitações individuais e desenvolve sua capacidade genérica. Se os trabalhadores não podem cooperar diretamente uns com os outros sem estar juntos, de modo que sua aglomeração num determinado local é a condição de sua cooperação, os trabalhadores assalariados não podem cooperar sem que o mesmo capital, o mesmo capitalista, os empregue simultaneamente, comprando ao mesmo tempo, portanto, suas forças de trabalho. O valor total dessas forças de trabalho, ou a soma do salário dos trabalhadores por um dia, uma semana, etc., tem, pois, de estar reunido no bolso do capitalista antes de as próprias forças de trabalho serem reunidas no processo de produção. O pagamento de 300 trabalhadores de uma vez, ainda que por um só dia, exige um dispêndio maior de capital do que o pagamento de poucos trabalhadores semanalmente durante o ano inteiro. Portanto, o número de trabalhadores que cooperam ou a escala da cooperação depende inicialmente da grandeza do capital que o capitalista individual pode desembolsar na compra de força de trabalho, isto é, da medida em que cada capitalista dispõe dos meios de subsistência de muitos trabalhadores. E com o capital constante, dá-se o mesmo que com o capital variável. O gasto com matéria-prima, por exemplo, é 30 vezes maior para um capitalista que emprega 300 trabalhadores do que para cada um dos 30 capitalistas que empregam 10 trabalhadores de cada vez. Ainda que o volume de valor e a massa material dos meios de produção, dos meios de trabalho utilizados coletivamente não cresçam na mesma proporção do número de trabalhadores empregados, esse crescimento é considerável, né? Tá aqui, consideravelmente. A concentração de grandes capitais de meios de produção nas mãos dos capitalistas individuais
é, pois, a condição material para a cooperação de trabalhadores assalariados e a extensão da cooperação, ou a escala da produção depende do grau dessa concentração. Num primeiro momento, certa grandeza mínima de capital individual apareceu ser necessária para que o número de trabalhadores simultaneamente explorados e, consequentemente, a massa do mais-valor produzido fosse suficiente para libertar o próprio empregador do trabalho manual, para convertê-lo de um pequeno patrão num capitalista, e assim estabelecer formalmente a relação capitalista. Agora, essa grandeza mínima aparece como condição material para a transformação de muitos processos de trabalhos individuais, dispersos e mutuamente independentes, num processo de trabalho social e combinado. Do mesmo modo, o comando do capital sobre o trabalho parecia inicialmente ser apenas uma decorrência formal do fato de o trabalhador trabalhar não para si, mas para o capitalista, e, portanto, sob o capitalista. Com a cooperação de muitos trabalhadores assalariados, o comando do capital se converte num requisito para a consecução do próprio processo de trabalho, numa verdadeira condição da produção. O comando do capitalista no campo de produção torna-se agora tão imprescindível quanto o comando do general no campo de batalha. Todo trabalho imediatamente social ou coletivo em grande escala requer, em maior ou menor medida, uma direção que estabeleça a harmonia entre as atividades individuais e cumpra as funções gerais que resultam do movimento do corpo produtivo total, em contraste com o movimento de seus órgãos autônomos. Um violinista isolado dirige a si mesmo, mas uma orquestra requer um regente. Essa função de direção, supervisão e mediação torna-se função do capital assim que o trabalho a ele submetido se torna cooperativo. Como função específica do capital, a direção assume características específicas. Primeiramente, o motivo que impulsiona e a finalidade que determina o processo de produção capitalista é a maior autovalorização possível do capital, isto é, a maior produção de mais valor e, portanto, a máxima exploração possível da força de trabalho pelo capitalista. Aqui, nota 20. Lucros são a única finalidade do negócio. Vanderlint. O dinheiro responde todas as coisas. Citação, página 11. Conforme a massa dos trabalhadores simultaneamente ocupados aumenta, aumenta também sua resistência, e com ela a pressão do capital para superá-la. O comando do capitalista não é apenas uma função específica, proveniente da natureza do processo social de trabalho, e, portanto, peculiar a esse processo, mas, ao mesmo tempo, uma função de exploração de um processo social de trabalho, sendo, por isso, determinada pelo antagonismo inevitável entre o explorador e a matéria-prima de sua exploração. Da mesma forma, com o volume dos meios de produção que se apresentam ao trabalhador assalariado como propriedade alheia, aumenta também a necessidade do controle sobre sua utilização adequada. Nota 21. O jornal filisteu inglês Spectator, de 26 de maio de 1866, relata que após a introdução de um tipo de parceria entre capitalistas e trabalhadoras na Wirework Company of Manchester, companhia de fabricação de arames, o primeiro resultado, abre aspas, né? O primeiro resultado foi uma redução repentina do desperdício de material, pois os trabalhadores não compreendiam
por que deveriam desperdiçar mais sua propriedade do que a dos capitalistas. E desperdício de material talvez seja, ao lado de dívidas não recebidas, a maior fonte de prejuízo das fábricas. Fecha aspas. O mesmo jornal descobriu como falha principal dos experimentos cooperativos de Rochdale, abre aspas, eles comprovaram que as associações de trabalhadores podem gerir com sucesso lojas, fábricas e quase toda forma de indústria. E eles melhoraram imensamente a condição dos homens, porém não deixaram nenhum lugar visível para os capitalistas. Fecha aspas. Que horror, diz Marx. Em 1844, sob a influência das ideias dos socialistas utópicos, os trabalhadores de Rochdale, ao norte de Manchester, formaram a Sociedade dos Pioneiros Justos. Originalmente uma cooperativa de consumo, essa sociedade se expandiu rapidamente e instaurou formas cooperativas de produção. Com os pioneiros de Rochdale, teve início um novo período do movimento cooperativista na Inglaterra e em outros países. A cooperação dos assalariados é, além disso, um mero efeito do capital que os emprega simultaneamente. A interconexão de suas funções e sua unidade com o corpo produtivo total reside fora deles, no capital, que os reúne e os mantém unidos. Por isso, a conexão entre seus trabalhos aparece para os trabalhadores, idealmente, como plano pré-concebido, e praticamente como autoridade do capitalista, como poder de uma vontade alheia que submete seu agir a seu próprio objetivo. Se a direção capitalista é dúplice em seu conteúdo, em razão da duplicidade do próprio processo de trabalho, de produção a ser dirigido, que é, por um lado, processo social de trabalho para a produção de um produto e, por outro lado, processo de valorização do capital. Ela é despótica em sua forma. Com o desenvolvimento da cooperação em maior escala, esse despotismo desenvolve suas formas próprias. Assim como o capitalista é inicialmente libertado do trabalho manual, tão logo seu capital tem atingido aquela grandeza mínima com a qual tem início a produção verdadeiramente capitalista, agora, ele transfere a função de supervisão direta e contínua dos trabalhadores individuais e dos grupos de trabalhadores a uma espécie particular de assalariados. Do mesmo modo que um exército necessita de oficiais militares, uma massa de trabalhadores que coopera sob o comando do mesmo capital necessita de oficiais, entre parênteses, dirigentes, gerentes, e suboficiais, capatazes, foremen, overlookers, contrademetres, industriais que exercem o comando durante o processo de trabalho em nome do capital. O trabalho de supervisão torna-se sua função fixa e exclusiva. Ao comparar o modo de produção de camponeses independentes ou de artesãos autônomos com a economia das plantações baseada na escravidão, o economista político computa esse trabalho de supervisão como parte dos que os custos de produção, nota 21A. Depois de apresentar a supervisão do trabalho como um caráter central da produção escravagista nos Estados Unidos sulista da América do Norte, o professor Carnes prossegue. Como o proprietário camponês do Norte apropria o produto total de seu solo, ele, em seu trabalho, ele não precisa de nenhum estímulo especial para se esforçar. A supervisão aqui é totalmente desnecessária. Já quando considera
O modo de produção capitalista, ao contrário, ele identifica a função de direção proveniente da natureza do processo coletivo de trabalho com a mesma função, porém condicionada pelo caráter capitalista, e por isso antagônico desse processo. O capitalista não é capitalista por ser diretor da indústria. Ao contrário, ele se torna chefe da indústria por ser capitalista. O comando supremo da indústria torna-se atributo do capital, do mesmo modo como no feudalismo, o comando supremo na guerra e no tribunal era atributo da propriedade fundiária. Notas 22 e 22A, né? Aqui, Sir James Stewart, que se sobressai por seu olhar atento às diferenças caracteristicamente sociais entre vários modos de produção, observa, abre aspas, por que grandes empresas manufatureiras destroem as oficinas domésticas, senão pelo fato de estarem mais próximas da simplicidade do trabalho escravo? Fecha aspas. E 22A, assim, Augusto Comte e sua escola poderiam ter provado a necessidade eterna dos senhores feudais, do mesmo modo como fizeram com relação aos senhores do capital. O trabalhador é o proprietário de sua força de trabalho, enquanto barganha a venda desta última com o capitalista. E ele só pode vender aquilo que possui, sua força de trabalho, individual, isolada. Esse estado de coisas não se altera de modo algum pelo fato de o capitalista comprar 100 forças de trabalho em vez de uma, ou contratar 100 trabalhadores independentes entre si em vez de apenas um. Ele pode empregar os 100 trabalhadores sem fazê-los cooperar. Desse modo, o capitalista paga o valor das 100 forças de trabalho independentes, mas não paga a força de trabalho combinada dessa centena. Como pessoas independentes, os trabalhadores são indivíduos isolados, que entram numa relação com o mesmo capital, mas não entre si. Sua cooperação começa apenas no processo de trabalho, mas então eles já não pertencem mais a si mesmos. Com a entrada no processo de trabalho, são incorporados ao capital, como cooperadores, membros de um organismo laborativo, eles próprios não são mais do que um modo de existência específico do capital. A força produtiva que o trabalhador desenvolve como trabalhador social é, assim, força produtiva do capital. A força produtiva social do trabalho se desenvolve gratuitamente sempre que os trabalhadores se encontram sob determinadas condições, e é o capital que os coloca sob essas condições. Pelo fato de a força produtiva social do trabalho não custar nada ao capital, e por outro lado, não ser desenvolvida pelo trabalhador antes que seu próprio trabalho pertença ao capital, ela aparece como força produtiva que o capital possui por natureza, como sua força produtiva imanente. Ô Caio, antes de prosseguir, rapidinho, você podia grifar essa parte aí, porque essa parte aí, ela é bem interessante, porque um dos aspectos do fetichismo do capital é esse, né? A força combinada do trabalho social aparece como algo intrínseco do próprio capital, né? Então, essa parte é uma parte bem interessante. Bem, mais algum comentário? Pessoal, querem fazer uma pausa por aqui ou seguimos em frente? Ian, Fernando. Vamos lá, então. O efeito da cooperação simples se apresenta de modo colossal nas obras gigantescas dos antigos asiáticos, egípcios, etruscos, etc. Aqui uma citação. Em épocas passadas, ocorreu que esses estados asiáticos, depois do custeio de seus gastos civis e militares, encontraram-se em posse de um excedente de meios de subsistência que podiam entregar em obras de suntuosidade ou utilidade.
Seu comando sobre as mãos e os braços de quase toda a população não agrícola e a exclusividade que o monarca e os sacerdotes detinham na gerência de tal excedente garantiam-lhes os meios para a construção daqueles portentosos monumentos, com os quais cobriram o país. No deslocamento de estátuas colossais e massas enormes, cujo transporte causa assombro, empregou-se quase exclusivamente trabalho humano, e com grande prodigalidade. O número de trabalhadores e a concentração de seus esforços eram suficientes. Do mesmo modo, vemos enormes recifes de corais emergindo das profundezas do oceano, formando ilhas e se constituindo em terra firme, embora cada depositante individual seja ínfimo, débil e desprezível. Os trabalhadores não agrícolas de uma monarquia asiática têm muito pouco a contribuir para uma obra além de seus esforços físicos individuais, mas seu número é sua força, e foi o poder da direção sobre essas massas que hoje originou aquelas obras prodigiosas. O que possibilitou tais empreendimentos foi a concentração em uma ou poucas mãos das rendas das quais vivem os trabalhadores. Nota 23, R. Jones, página 77 e 78. As coleções da antiga Síria, Egito, etc., em Londres e outras capitais europeias nos transformam em testemunhas oculares desses processos cooperativos de trabalho. Na sociedade moderna, esse poder dos reis asiáticos, egípcios ou teocratas etruscos, etc., migrou para o capitalista. Quer ele se apresente como capitalista isolado, quer, como nas sociedades por ações, como capitalista combinado. A cooperação no processo de trabalho, tal como a encontramos predominantemente nos primórdios da civilização humana, entre os povos caçadores, ou, por exemplo, na agricultura da comunidade indiana, baseia-se, por um lado, na propriedade comum das condições de produção, e, por outro, no fato de que o indivíduo isolado desvencilhou-se tão pouco do cordão umbilical da tribo ou da comunidade quanto uma abelha da colmeia. Essas duas características distinguem essa cooperação da cooperação capitalista. A aplicação esporádica da cooperação em grande escala no mundo antigo, na Idade Média e nas colônias modernas repousa sobre relações imediatas de domínio e servidão, principalmente sobre a escravidão. A forma capitalista, ao contrário, pressupõe desde o início o trabalhador assalariado, livre, que vende sua força de trabalho ao capital. Historicamente, porém, ela se desenvolve em oposição à economia camponesa e à produção artesanal independente, assumindo esta última a forma de guilda ou não. Diante delas, não é a cooperação capitalista que aparece como uma forma histórica específica da cooperação, mas, ao contrário, é a própria cooperação que aparece como uma forma histórica peculiar do modo de produção capitalista, como algo que os distingue especificamente. Aqui, a nota 24. A pequena economia camponesa e a produção das oficinas independentes, que em parte são a base do modo de produção feudal, e em parte aparecem ao lado do modo de produção capitalista depois da dissolução do feudalismo, constituem, ao mesmo tempo, a base econômica da comunidade clássica em sua melhor época, depois de ter se dissolvido a primitiva propriedade comum oriental e antes da escravatura ter se apoderado seriamente da produção. Assim como a força produtiva social do trabalho desenvolvida pela cooperação aparece como força produtiva do capital, também a própria cooperação aparece como uma forma específica do processo de produção capitalista, contraposta ao processo de produção de trabalhadores autônomos isolados, ou mesmo de pequenos mestres. É a primeira alteração que o processo de trabalho efetivo experimenta em sua subsunção ao capital. Tal alteração ocorre natural e espontaneamente. Seu pressuposto
a ocupação simultânea de um número maior de trabalhadores assalariados no mesmo processo de trabalho constitui o ponto de partida da produção capitalista, que, por sua vez, coincide com a existência do próprio capital. Se, portanto, o modo de produção capitalista se apresenta, por um lado, como uma necessidade histórica para a transformação do processo de trabalho num processo social, essa forma social do processo de trabalho se apresenta, por outro lado, como um método empregado pelo capital para explorá-lo de maneira mais lucrativa, por meio do aumento de sua força produtiva. Em sua configuração simples, que consideramos até o momento, a cooperação coincide com a produção em maior escala, porém não constitui uma forma fixa, característica de um período particular de desenvolvimento do modo de produção capitalista. No máximo, ela se aproxima dessa forma nos primórdios ainda artesanais da manufatura, e em toda a espécie de grande agricultura que corresponde ao período manufatureiro, e só se distingue essencialmente da economia camponesa pela quantidade de trabalhadores simultaneamente empregados e pelos meios e pelo volume de meios de produção concentrados. A cooperação simples continua a predominar naqueles ramos de produção em que o capital opera em grande escala, sem que a divisão do trabalho ou a maquinaria desempenhe um papel significativo. Nota 25. Abre aspas. Não é a união da habilidade, diligência e emulação de muitos juntos na mesma obra o caminho para levá-la adiante? E, de outro modo, teria sido possível à Inglaterra elevar sua manufatura de lã a tal grau de perfeição? Pergunta Berkeley. Aqui, Londres, 1750. A cooperação continua a ser a forma básica do modo de produção capitalista, embora sua própria configuração simples apareça como forma particular ao lado de suas formas mais desenvolvidas. Chegamos aqui ao final do capítulo 11. A gente segue a leitura, já entra no 12 ou para por aqui para o debate? Não, eu queria fazer alguma observação seguinte. Existiam também as cooperativas de trabalhadores, né? Não só uma cooperativa, um trabalho cooperativo dominado, né? Controlado pelo capital. E esse é um ponto importante, porque ele prescinde a figura do capitalista, né? E isso aí também a gente vai ver, por exemplo, em formas que hoje não se usa mais, mas no campo, com os mutirões, né? E a Irondina aqui, quando era prefeita, fez um movimento de construção de casas populares por intermédio de mutirões, né? Que é uma forma de cooperação, né? E também na Argentina, em algumas crises, algumas fábricas, aqui no Brasil também, algumas fábricas fecharam por motivos financeiros, por motivos de qualquer espécie, e os trabalhadores tomaram a direção da fábrica, né? Então aí tem não se configura como uma cooperação, mas como uma substituição do capitalista. A cooperação poderia prescindir da figura do capitalista, e um caso interessante é que uma das funções do capitalista era o controle da produção, né? Por intermédio de intermediários, né? Por capatazes, etc., né? Agora, na cooperação só de
trabalhadores, essas figuras controladoras não existiam. E esse é um ponto bastante importante do ponto de vista político, que é uma das bases do anarquismo, né? E é que você não precisa de um capitalista para tocar a produção. A produção pode ser feita sem o capitalista, né? E eu acredito piamente nisso, né? Que é simplesmente a figura do capital é estranha à produção. A produção ela pode ser feita sem o capitalista, né? Esse é um ponto onde a maioria das pessoas duvida muito, né? E enaltece o papel do capitalista como controlador, como comandante, como general, como foi o texto. Eu acho que esse ponto é digno da máxima importância e muita reflexão, tá? Ian, Fernando, outro Fernando. Eu queria, não sei se alguém vai engatar na questão do Fernando, eu queria só fazer 2 comentários breves que me chamaram a atenção na leitura. Um deles é quando ele fala que o capital coloca os trabalhadores nessa condição da produção coletiva, né? Foi um dos trechos que o Arley pediu para grifar, né? A força produtiva do trabalho coletivo desenvolve-se gratuitamente quando os trabalhadores são colocados em determinadas condições. E o capital coloca-os nessas condições. Isso na tradução que eu estou aqui. E há outra passagem aqui atrás que ele também coloca nesses termos, né? Isso me parece lembrar um pouco aquela discussão sobre a dominação abstrata, né? Que a gente já tratou aqui. Mas não é uma discussão tão simples, né? Porque existe uma tradição que pensa o capital como estrutura, por exemplo, né? E como se essa estrutura estivesse subjetivando as individualidades, né? Então, não é um debate tão simples, né? Essa concepção de que o capital coloca-os nessa condição, né? E o outro comentário é porque há duas menções que ele faz, né? Uma a forma de cooperação do campesinato, né? E a outra dos povos caçadores na agricultura de comunidades indianas, né? De forma geral, quando Marx recorre a essas comunidades, essas formas de organização social, e aí eu acompanho em particular o raciocínio do Gustavo Machado, eu acho que não há em Marx nenhuma tentativa de explicação, né, de como é essa forma de organização. Eu acho que não há no Capital principalmente isso. Eu acho que é muito mais no sentido de demonstrar que não é natural, né? Demonstrar a especificidade desse modo de produção capitalista, né? Então, ele faz uma menção anterior para dizer que no período lá, ele usa aqui na tradução que escravista, né? Escravatura, né? Os camponeses independentes, né? Ele fala que não tinha essa figura do supervisor na produção, né? Que seria o quê? Seria o quê? Tipo um gerente, algo do tipo. E depois ele fala aqui das comunidades caçadoras e tal, e comunidades indianas, né? Mas eu não considero que em Marx há uma forma universal de organização dessas formas sociais. Eu acho que não é isso. Acho que é muito mais no sentido de diferenciação dessas formas de organização para a especificidade da forma capitalista de produção. É isso.
Bom, uma reflexão que me vem à mente, até destaquei, né, um dos trechos aqui, bom, a gente, no encontro passado, a gente olhou, de certa forma, as fontes dessa força produtiva coletiva, né, que vem dessa cooperação entre os trabalhadores. E aí, né, foi o primeiro parágrafo que a gente leu hoje, né, então concentração do espaço, enfim, não vou retomar todas essas questões. Então, existe algo material, né, físico, né, efetivamente, da cooperação de vários trabalhadores no mesmo local, né? Isso, pelos exemplos que a gente viu, seja nos antigos, seja no sistema capitalista, ela vai ter a sua forma específica. Porém, eu acho que tem algumas pistas aqui no texto que é necessário uma pressão para que essa cooperação ocorra, e ela vai ser socialmente determinada. No caso dos antigos egípcios ali, ele está falando, é o controle da classe faraó sobre a produção do trigo, que vai gerar o excedente, que vai permitir o controle populacional, enfim, a conquista militar, para, vamos dizer assim, mobilizar a força cooperativa para as grandes obras. No caso feudal, o controle do senhor feudal sobre o território, sobre a terra, através da força militar, permite a submissão do servo e, quando necessário, essa mobilização. No caso do capitalista, que essa força cooperativa ela vai se apresentar na esfera da manufatura, essa pressão vem pela acumulação das matérias-primas, dos capital constante, etc., que isso vem de uma longa acumulação do capital mercantil, né? Então, assim, a cooperação é um fenômeno social que aparece de diversas formas, em diversas épocas, né? Porém, a experiência histórica, né? Ela geralmente, pelo menos a forma como a gente tende a olhar a história, ela depende de uma pressão de cima para baixo, né? Porque a forma do capital, ela depende dessa cooperação, mas ela também busca a autovalorização, e é por isso que ela é tão cruel, né? Essa pressão sobre o trabalhador para a organização, para a valorização do valor. E aí, acho que tentando dialogar um pouco com os comentários do Fernando, embora seja muito evidente, a gente está o tempo todo bombardeado por isso, né, na mídia e na nossa sociedade, de que isso depende do capitalista. Se a gente for buscar na história, isso não necessariamente é assim. Então, existe o exemplo do cooperativismo inglês ali, da sociedade fabiana. Existem outros exemplos, por exemplo, sobre estudos arqueológicos, que eles falam lá sobre o Stonehenge, né, na Inglaterra, aquele círculo, etc. Os estudos arqueológicos mostram que era uma sociedade que não tinha uma hierarquização. Provavelmente era uma série de diversas tribos que tinham alguma cultura e língua em comum, mas não eram tribos igualitárias, não tinham um controle central que determinava aquela cooperação em larga escala para existir ali, né? Então, eu acho que isso faz parte, né, da busca por alternativas, do socialismo, tem a ver com quais são as possibilidades de mobilizar essa cooperação sem as pressões, né, da exploração, né? Eu acho que esse é o que talvez o Fernando estava provocando a gente para dizer. Enfim. E eu acho que uma coisa interessante, quer dizer,
a grande dificuldade é que o capitalista ele trabalha todo dia para evitar isso. Por exemplo, o capitalista ele não permite que as condições, as informações financeiras que dizem sobre os custos dos produtos, a rentabilidade, os custos das áreas, a negociação entre salários entre funcionários de diversas áreas, isso circule livremente pela empresa, né? Ele não quer que o funcionário saiba quanto que o colega dele está ganhando, se não tem um sindicato, né? Ou quanto que ele cobra do cliente, qual que é o custo efetivamente que ele compra as mercadorias, quais são as operações financeiras que ele faz. O capitalista consolida essas informações muito próximas de si, né, com muito sigilo, e cada vez que uma informação dessa vaza, um funcionário é processado por quebra de privacidade, enfim. Por quê? Porque se o trabalhador ele começa a ter uma visão geral, né, do processo produtivo, ele começa a perceber que, olha, acho que eu consigo me organizar aqui para ter noção, né? Para administrar esse negócio. Enfim, essa era a reflexão aí que eu queria compartilhar aí com vocês. Uma modalidade de trabalho muito comum nas consultorias é a divisão, é a associação de uma determinada atividade que eles chamam de projeto, a uma determinada equipe. Então, na verdade, e essa equipe não tem uma coordenação muito clara, né? Então, até o pessoal falava que ele não mudava de emprego, ele mudava de projeto. Quer dizer, todas as empresas tinham projetos, né? Então, era uma modalidade onde, na verdade, o capital nem aparecia, né? Então, dava-se um orçamento para que esse projeto era um teto de gastos e um objetivo a ser alcançado numa determinada data. O que sobrava desse orçamento era inclusive dividido uma parte era dividido entre o pessoal do próprio projeto. É assim que funciona mais ou menos a Deloitte, né? Funciona assim, ou a antiga Arthur Andersen funcionava assim, ou a McKinsey. Então, aí prescinde da figura da supervisão capitalista. Tem um teórico que eu gostava bastante sobre engenharia industrial. Ele dava muita ênfase a isso. Na medida que o conhecimento aumentava, quer dizer, que o nível tecnológico das pessoas que trabalhavam na fábrica subia, o grande valor da empresa era o seu know-how, era o seu conhecimento. Então, quando o valor da empresa passa para o conhecimento, e o conhecimento quem é dono do conhecimento são as pessoas e não a empresa. A empresa é dona dos ativos, mas não do conhecimento. O conhecimento é adquirido por cada um e ele leva para onde ele quiser. Então, essa era uma das formas de pressão, né? De pressão, ele achava que isso aí era uma grande... não digo uma revolução, mas uma evolução. É assim mais ou menos que funciona também a Microsoft, esse pessoal todo. São pessoal de altíssimo nível e que esse altíssimo nível comunica essas pessoas um determinado poder. Então, o poder fica um tanto dividido, não é só do capital. Agora, quando uma sociedade do conhecimento tem algumas mudanças em relação a isso. Então, em síntese, o que eu falei era o trabalho por projetos, onde é um trabalho cooperativo, e também um deslocamento do valor
da empresa do capital para o conhecimento. Então, quando se compra uma startup, você não está comprando o capital da startup, você está comprando conhecimento embutido nos funcionários da startup. Então, eles mandam embora o dono e ficam com os funcionários. Né? Essa é uma mudança significativa. É isso aí, camaradas. Mais algum comentário? Eu acho que o sentido geral do texto deu para capturar, né? Existe uma cooperação especificamente capitalista. Essa cooperação, de certa maneira, ela se vincula, né? Ela faz a transição aí, vamos dizer, do trabalho individual para o trabalho social, né? Do trabalho individual para o trabalho coletivo. Aquelas reduções que a gente vê o Marx fazendo, né? Trabalho social médio, trabalho individual para o trabalho social médio, aqui está muito como é que isso se dá, né? A cooperação tem esse papel nivelador, né? Ela nivela, ela faz esse nivelamento, não é? E ela permite o aumento constante das forças produtivas, não é? E a gente vai ver. E ela, além disso, ela é um ponto de partida da produção capitalista, né? E a partir daí surge a necessidade do trabalho de supervisão, que de fato, né, paulatinamente, a figura do capitalista individual ela vai sendo prescindida, né? Ele vai terceirizar esse serviço. Eu acho que é um ponto interessante, porque tem todo um debate sobre essa questão dos gerentes, são classes trabalhadoras, são capitalistas. O Marx está dizendo aí, ó, o gerente ele tem o mesmo papel do supervisor de escravos lá, ó. Ou seja, ele é parte da classe dos capitalistas, né? Não tem como salvar os gerentes e tal. Então, ele é parte desse negócio, né? E a cooperação capitalista, ela transforma, né? Vamos dizer assim, antigamente você tinha um poder sobre o trabalho coletivo, né? Agora, com o trabalho de supervisão, né? Agora é um poder sobre o poder do capital sobre o trabalho dos trabalhadores, né? Então, assim, eu acho que esse capítulo é muito interessante, né? E demonstra uma série de questões aí que parece meia. Sempre o pessoal, quando lê esse capítulo, o seguinte, não, são capítulos históricos e tal, mas não, são capítulos ali. Aquela velha contradição entre o valor de uso e o valor, entre a produção privada e a produção social, ela está aqui muito bem delimitada nesses capítulos, né? Aqui uma contradição muito clara presente, né? Entre a força social combinada, ou seja, o trabalho social, e o interesse privado da valorização do valor do capital, né? Se a gente quiser, no nível mais abstrato, é a velha contradição entre o valor de uso e o valor. Está presente aqui. Era esse comentário que eu iria fazer. E a tendência é essa mesmo, a gente tem que eliminar o burguês. E as cooperativas, o Marx fala até disso lá no livro 3, né? O capital por ações e as cooperativas, elas servem para demonstrar que não precisa da figura do burguês para gerir os processos de trabalho. Mas sempre tem as tendências e as contratendências, né? É o exemplo aí que o Fernando deu. Aí você... Essa classe de, vamos dizer assim, de consultores e caras que estão trabalhando, eles viram, vamos dizer assim, um certo trabalhador que ele é quase um artesão, né? Ele tem executa uma atividade autônoma, mas aos poucos isso vai se tornando também uma estrutura muito grande e vai se especializando cada vez mais, né? E você tem aí, se inventa o capital. Talvez o melhor exemplo nesse sentido é assim: você tem o capital se torna público, né? A sociedade por ações, que é uma socialização do capital, mas aí acontece que ela é tão concentrada, esse capital, que depois
no fim, você só reforça o sistema capitalista. E daí, uma outra contratendência é você começa a tirar as empresas da bolsa para o que chamam private equity, né? O fundo de investimento privados, né? Então, tem tendências e contratendências, mas no fundo me parece que se aprofunda, né? O capitalismo num complicado. Vai lá. Não, com certeza, com certeza. Ó, nesse particular do trabalho de gerência, eu acho que fica assim visível, né, que como o capital exerce um poder de comando sobre o coletivo, o gerente, ele é aquele que ele não expressa o interesse dessa força social coletiva combinada. Ele expressa o interesse do capital sobre essa força social combinada. Por isso que o gerente, ele faz parte da... Claro, isso é contraditório e tal, né? O cara tem que ganhar a vida e precisa fazer esse negócio, mas em última instância, ele defende ali o interesse do capital sobre o interesse do coletivo social ali que trabalha, sabe? Acho que é... E aí, assim, tem todo um debate aí na sociologia contemporânea, a nova classe dos gerentes, a nova classe tal. Acho que não é a nova classe, ele é parte, enquanto ele estiver nessa função, dessa classe social, porque todo gerente, a função dele é... Não é? Então, o capital tem uma dinâmica, precisa se valorizar, isso independe dos indivíduos, e ele tem que... A função dele é fazer esse negócio, eu diria, funcionar. Isso aí ficava visível nas greves, né? Nas greves nas fábricas que eu participei, todo o corpo de supervisores, gerentes, apontadores, enfim, esses que não estavam diretamente ligados à produção, estavam indiretos, são os chamados custos indiretos, né? Custos pessoais diretos. Eles eram uma frente de contenção, né, dos trabalhadores. E se radicalizavam mesmo na defesa da patronal, que no fundo era a defesa deles. E por incrível que pareça, dentro dos trabalhadores, o fato de você distingui-los por faixa de salário tem uma importância extraordinária, sabe? Então, ele se achava, por exemplo, você ter diferenças de restaurante, você come em restaurantes diferentes, você não é obrigado a usar macacão, você tem uma certa liberdade de horário, você tem telefone à disposição, tem uma série de coisas assim. Isso distinguia as pessoas e fazia com que as pessoas tivessem, e quem se sobressaía nisso, em geral, eram os vassalos, eram os que mais defendiam a patronal. Então, agora, aconteceu um fenômeno depois dos anos 90 chamado downsizing. O downsizing foi com a vitória do capitalismo frente à implosão da União Soviética, todo um movimento sindical e um movimento operário teve um refluxo muito grande. Então, não era mais necessário esse aparato para fazer uma retenção das reivindicações operárias, sabe? E então, houve uma mudança no organograma das organizações, assim, um enxugamento dos organogramas, onde esses quadros foram reduzidos, porque não eram mais necessários. Porque o movimento operário entrou numa recessão muito forte em quase todos os países do mundo. Então, esse pessoal que era a linha de frente do capital junto à massa operária, não era tão necessário. Então, houve uma mudança de organograma, esse pessoal uma boa parte deles foi demitida, porque eram custos inúteis. E a fábrica podia continuar do mesmo jeito, sem a presença deles. Então, esse movimento foi uma reforma administrativa, uma visão administrativa que teve até um nome, né? E foi típica dos anos 90.
um enxugamento desses quadros médios, chamado quadros médios das organizações industriais. Você tem isso associado também à terceirização, né? Que também é uma outra forma de você tirar um pouco isso. Mas só uma coisa mais pessoal, o trabalho que eu, vamos dizer assim, sempre executei, né, como na área financeira, eu diria assim, uma boa analogia, essas camadas médias, elas são o chicote do capitalista, né? Elas que estão ali exercendo a pressão, seja o supervisor, enfim, todas essa classe de outras coisas, eles estão ali para colocar o trabalhador, vamos dizer assim, no prumo ali, na ordem para executar. Mas, vamos dizer assim, eu sei que eu sou um cara que trabalha para viver, né? Só que eu estou o tempo todo, o meu trabalho é aumentar o rendimento do capital. Eu olho para o número de trabalhadores, eu olho para os indicadores de produtividade, eu olho para o investimento, se ele está fazendo sentido, né? E, por exemplo, essa questão do downsizing, né? É o que eles chamam, eu não sei nem o nome em português seria disso, mas chama span of control. Você está o tempo todo olhando assim, para cada gerente, supervisor, quantas pessoas ele tem embaixo. E você tentar aumentar aos poucos esse número, né? Essa métrica. Né? São todas coisas que pessoas que, vamos dizer assim, vêm dessa área, estão nessa área de financeira, são trabalhadores que estão o tempo todo executando essas tarefas para aumentar o rendimento do capital. Né? E só que assim, se você não executa bem essa tarefa, você é demitido, né? Porque e às vezes é até mais rápida essa circulação, porque assim, como o capital não sabe o que o cara está fazendo na ponta, mas ele sabe o que o gerente financeiro está fazendo, porque o cara do financeiro está falando com o capitalista, está passando o número. Então, muitas vezes, se a empresa está tendo um problema, uma das primeiras pessoas a ser trocada é o próprio cara do financeiro, porque fala, esse cara não sabe resolver, né? Ele não soube mandar embora os trabalhadores que não estão produzidos, né? Então, assim, não estou fazendo uma defesa da classe dos gerentes, dos supervisores e os capatazes, mas é uma posição ideologicamente muito complicada, né? Porque se você tem consciência disso, você está o tempo todo, será que eu estou traindo a minha classe? Será que eu estou executando o que eu tenho que fazer? Como que eu equilibro as duas coisas? E, ao mesmo tempo, o cara ele também tem a distinção pelo salário, a distinção pelo cargo, pelo almejo, porque um dia ele sabe, um diretor financeiro de uma grande empresa, cara, ganha muito dinheiro, assim, né? Então você tá. E as pessoas que acabam executando essas funções acabam tendo aí mais essa pressão, porque para eles parece que não é tão distante, né? Porque é o teu chefe direto. Você está ali 2, 3 passos ali na sua carreira de chegar nesse ponto, né? Então essa vamos dizer assim, computação, ela é muito próxima. Quando eu tive que abandonar a universidade, eu fui me empregar em empresas aí, né? Como eu não podia dizer que eu tinha formação universitária nem nada, porque eu vivia clandestino. Mas eu me destacava, porque eu tinha mais recursos intelectuais do que a média. Então, a turma gostava de mim, né? Então eu falei assim, olha, vou te promover. Aí, o que significa essa promoção? Ah, você vai fazer isso, quer dizer que eu vou tomar conta de gente? Sim. Não, eu não quero tomar conta de ninguém, não quero mandar ninguém.
eu quero continuar no meu trabalho aqui. Pô, mas você não tem ambição? Eu falei assim, não, mas eu quero continuar aqui, eu não quero. Bom, nós não queremos funcionários que não tenham ambição. Então, ou você aceita a promoção, ou você vai ser demitido. Aí eu aceitei a promoção, mas eu só aceitei a promoção porque, pô, tinha minha família, morava de aluguel, já era pai, tinha filho, eu tinha 24 anos, 25 anos, já tinha família constituída, não tinha jeito. Aí eu aceitei, quer dizer, esse drama eu vivi pessoalmente, né. Eu não queria mandar em ninguém, nunca quis mandar em ninguém. Então, eu vou ter que mandar nos outros? Sim, que eu vou ter que controlar o trabalho dos outros? Vou, então não quero. Então aí não, aí os caras ficaram loucos. É verdade, isso aí aconteceu mesmo. Não sei bem como funciona. Isso é o maior pecado hoje numa empresa. Você fala assim que você não quer ser promovido, mas você tem que estar ali na luta o tempo todo, né? Faca no dente, né? Essas coisas aí. Sangue nos olhos, faca nos dentes, vestir a camisa, todas essas coisas aí. Você tem que ser, porque senão você não. E isso melhorou um pouco ainda, mas quando eu comecei a trabalhar, aqui na Europa que melhorou um pouco, mas você tem a curva forçada, é o seguinte, todo ano eles colocam a galera, é o seguinte, 10% são os melhores, 20% são os quase melhores, né? Daí esses 30% são elite, eles vão ser promovidos, eles vão ter aumento de salário, eles vão ter algum tipo de educação. Daí você tem 50% que é a galera do médio, e os outros 20% que sobra é rua, né? E daí eles te avaliam sobre a sua entrega e sobre a sua o fit cultural ou as suas competências interpessoais, esse tipo de coisa, que são os valores da empresa. O cara, ele tá querendo, basicamente é o seguinte, você tá pedindo mais trabalho ou você tá tranquilo onde você tá? Se você não pedir mais trabalho e não quiser ser promovido, a sua questão cultural vai lá para baixo. E aí você entra na mira da gerência, né? Pois é, você, como era difícil ser de esquerda, né, quando você não é operário, né. Mas uma vez eu fiz um projeto e esse projeto é um projeto complicado, mexia com software, né. Então aí eu tive um monte de cara que trabalhou comigo e eu aprendi a realidade através deles, do conhecimento deles. Aí eu fiz uma síntese do conhecimento deles e fiz uma modelagem computacional desse conhecimento. Mas eu adverti, que falei assim, olha, eu não quero que ninguém seja mandado embora, né. Se vocês mandarem alguém embora, dessa equipe que forneceu o conhecimento para mim, eu destruo tudo que eu fiz. Ah, eu vou ser mandado embora, eu vou destruir tudo que eu fiz, todo o investimento que vocês fizerem vai cair, eu vou cair junto, né. E aí eles não demitiram, não. Eles não demitiram, eu disse: "Não, eu não vou, isso aí é sacanagem". Eu aprendi a realidade através deles, e através deles eu construí um modelo e construí um modelo computacional que valia a pena, foi bom. Aí eu falei assim: "Olha, só que tem uma condição, você não vai mandar embora os caras embora", e eles não mandaram mesmo. Mas isso aí são contradições, muito complicadas, muito complicadas. Quando você está no meio universitário, isso aí acontece muito pouco, né. Agora está tendo uma ocupação na PUC, se você é professor, vai ocupar a PUC ou não vai ocupar a PUC? Também tem as suas contradições. Mas quando você tá nesse meio, você vive perturbado, porque, pô, o que você está fazendo aqui? Isso aí está contraditório com a sua ideologia, e como é que você vive? Não, mas eu tenho que pagar minhas contas, tenho que isso, tenho que aquilo, e ninguém vai compreender, e como é que faz, né? Então você está sempre em conflito interno, né, bastante sério, não é uma coisa simples, não.
Verdade, verdade. As contradições são reais, né? Mas tem o diferencial do Caio, seu Fernando, é o fator subjetivo, né? Lembramos que, né? Lembrando aí, o Engels era um burguês, né? Do ponto de vista material, mas né? Do ponto de vista da ação e do mais importante, é um revolucionário. São filhos adotivos. O Engels era um filho adotivo da classe operária. Não, depois do próprio Engels tem uma história do papel da mulher dele. A mulher dele era praticamente analfabeta, né? Era uma operária. Mas a mulher dele que dava um conteúdo da realidade, de ter os pés no chão para ele, né? Tem uma importância muito grande. Ele foi acusado de abuso, por ter tido uma mulher de classe inferior, que ele submetia, escravizava, coisa desse tipo. Mas não era nada disso. Era uma mulher com uma personalidade muito forte. Era uma irlandesa que estava trabalhando na Inglaterra, que era o explorado do explorado, né? E teve um papel muito importante na vida dele. Camaradas, podemos parar a gravação? Sim, sim. Beleza.